Opa, tudo bem? Eu sou o Anui e mais uma vez eu vou trazer aqui para vocês um canal de animação de YouTube. E dessa vez será o Clockwork Pixel, que não é um canal de uma pessoa só, mas sim de um grupo de animadores independentes. E infelizmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o canal dele se encontra abandonado, com o último vídeo sendo postado há 4 anos atrás. Mas não vou falar de coisa triste não, já que nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 animações feitas pelo canal que para mim foram as melhores que eu vi. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. The Magic and the Mother é o primeiro vídeo que a gente vai falar. Ele começa mostrando uma pessoa vestida de um jeito bem elegante, que pelo que tudo indica, essa pessoa será um tipo de mágico que foi chamado para essa casa. Chegando lá, o mágico sobe algumas escadas e chega até um cômodo vazio, onde ele abre uma bolsa que ele tinha trazido e lá de dentro tira uma máscara. Em seguida a cena corta para uma mulher, que eu vou chamar de Marta, porque geralmente nas animações do Clockwork Pixel, ele não costuma dar nome para os seus personagens. Mas como ia ficar meio ruim pro vídeo eu ficar falando só mulher, homem, menina, etc. Eu decidi tomar uma liberdade criativa para inventar nome para esses personagens. Dito isso, vamos voltar pro vídeo. A Marta começa a chorar enquanto olha para um retrato dela com o que seria a sua filha, que havia falecido algum tempo antes. Logo em seguida o mágico chega e se senta na outra cadeira, dando a entender que foi a Marta que chamou ele até sua casa, com a esperança dele ajudá-la a conversar mais uma vez com a sua filha. Enfim, a sessão começa com o mágico colocando 2 moedas na mesa e a Marta coloca o retrato no meio delas. Após isso, o mágico dá algumas batidas na mesa e ele também começa a ter convulsões. E um tipo de massa cinzenta e gosmenta começa a sair pela sua máscara. E dessa massa cinzenta começam a sair várias criaturas que começam a envolver tanto a Marta quanto o mágico. Porém, o mágico estica a sua mão e a Marta segura de volta. Aí a tela fica branca e nós vemos a Marta dentro do que parece ser algum tipo de limbo, onde ela enxerga ao longe a sua filha. Começa a chegar perto e pulsa a mão da sua mãe e a coloca no seu rosto. E é nesse momento que vem um plot twist. A Marta, de repente, é completamente desintegrada. E a única coisa que sobram são seus ossos. E nós voltamos para casa, onde nós descobrimos que o mágico era na verdade a filha da Marta, já adulta. E mostrando que aquela versão criança dela e os monstros eram todas criações dela. Terminando assim o vídeo. E se vocês ficaram confusos com o final, somos 2 então. Mas isso é uma coisa bem comum nos vídeos do Clockwork Pixel, que na sua grande maioria são histórias curtas de terror sem muito objetivo de criar uma história densa, complexa, cheia de camadas. Não. Assim como isso daqui são histórias simples, mas muito bem feitas. Isso daqui é só um ponto que eu queria deixar bem claro pra vocês, porque eu esqueci de falar no começo. Foi mal. The Chaos Signals é uma das animações mais famosas do Clockwork Pixels, e um dos motivos para isso é obviamente a sua animação, que é simplesmente linda, uma das melhores que eu já vi. E conta a história bem. Nós começamos vendo que parece ser um tipo de laboratório abandonado, e dentro dele nós acompanhamos uma garota, observando atentamente vários transmissores na sua frente, enquanto um homem fica atrás dela vigiando a entrada, que está totalmente barricada, indicando que os dois se trancaram de propósito dentro do laboratório, para se protegerem de alguma coisa que está lá fora. Mas o que? Bem, na cena seguinte nós vemos um quadro dos dois com mais um outro cientista. E nesse quadro nós também descobrimos o nome desses 3. Queen, Leslie e Wednesday. Mas vocês não precisam lembrar do Queen, porque na próxima cena nós vemos que ele foi dessa para uma melhor. Voltando para Wednesday, ela continua olhando fixamente para o rádio, até que de repente o rádio fica em silêncio, com a Wednesday paralisada de medo, até que o rádio volta com uma frequência extremamente alta, enquanto os detectores mostram vários pontos ao redor deles, dando a entender que eles estão cercados por alguma coisa. E nós, pela fresta da barricada, vemos vários olhos olhando para eles. Logo em seguida a cena corta por Leslie tendo seu braço sendo pulsado por alguma coisa lá de fora. A Wednesday até tenta atirar na criatura, mas não dá certo. O Leslie tem o seu braço arrancado, e para piorar, ele ainda explode bem na frente da Wednesday, deixando a coitada completamente traumatizada. E bem, a partir daqui, a história de The Chaos Signals dá uma grande mudada, porque se até então a história passava uma vibe de ser mais uma daquelas típicas histórias de um grupo de sobreviventes presos em algum lugar, fugindo de algum tipo de criatura desconhecida, bom, a partir de agora o negócio vira um terror cósmico ao estilo Lovecraft, porque após ver seus 2 amigos serem mortos, com direito até mesmo ao olho do Leslie indo parar nas mãos da Wednesday, ela começa a entrar em um estado de transe, ouvindo um som extremamente agudo vindo do rádio. Enquanto isso acontece, todo o sangue que estava espalhado pelo laboratório começa a flutuar em direção
direção ao teto, onde ele se acumula e se transforma em uma criatura. Que eu não sei vocês, mas essa criatura me lembrou muito o The Boiled One. Enfim, assim que a Wednesday vê a criatura, ela começa a sangrar pelos olhos. E eu até agora não entendi bem o que aconteceu, porque a criatura fica encarando a Wednesday e ela fica em uma forma deformada e começa a aparecer vários desenhos de pessoas nuas, que obviamente eu não vou poder mostrar aqui, e o vídeo acaba. Bom, assim como eu falei antes, o Clockwork Pixel gosta desses finais sem muitas explicações e meio em abertos. E por mais que aqui em TK o signo o negócio vá para outro nível, esse final não muda em nada a minha experiência com esse vídeo, que ainda continua sendo muito boa. E por último vamos falar de Soken in Plastic, que além de ser o mais longo dos três que eu falei, é também um dos mais bonitos, com um estilo que lembra bastante aqueles jogos arcades. Isso não é um detalhe feito somente para estética, isso também tem conexão com a história do vídeo. Pois nela nós acompanhamos uma garota chamada Tiff, que foi até uma loja comprar um jogo, e chegando lá, o atendente chamado Sega, eu nem preciso explicar a referência que tem aqui, oferece vários jogos para ela. E ela escolhe um chamado Cartucho Sem Etiqueta, nada suspeito. Enfim, após comprar o cartucho, a Tiff sai da loja e vai até a sua casa. E no caminho ela passa por um sujeito que não tem uma cara de ser muito amigável, mas ela ignora. Assim que chega na sua casa, a Tiff começa a jogar com o cartucho que ela tinha comprado. Mas de repente ocorre um apagão na casa dela, e a Tiff acende um fósforo para poder enxergar no escuro. E com a luz do fogo, a Tiff vê a sua janela quebrada, e com uma frase escrita que dizia: "Me devolva". E logo em seguida ela começa a ver um barulho vindo do escuro. E de alguma forma misteriosa, a TV dela volta a rodar o jogo, mesmo ela ainda estando sem energia. Até que aquele mesmo cara do começo aparece atrás dela e começa a repetir várias vezes para a Tiff devolver o cartucho de volta para ele. Porém a Tiff se recusa a devolver o cartucho. E ao ver isso, a criatura começa a criar vários olhos no seu rosto e também mostra a sua mão machucada com os cacos de vidro da janela. Mas mesmo com a mão destruída desse jeito, ele parte para cima da Tiff, que desesperada começa a tentar abrir a porta, que a gente descobre que está barrada com a cabeça do atendente da loja. Meu Deus, o tanto de censura que eu vou ter que colocar nesse vídeo, pelo amor de Deus. Encurralada e já furiosa com toda a situação, a Tiff pega o cartucho e enfia goela abaixo da criatura, a matando no processo. Cansado de tudo que aconteceu e com a cabeça doendo, a Tiff decide ir para a cozinha beber um pouco d'água, mas ela é interrompida pelo corpo da criatura, que começa a falar, pedindo para a Tiff abrir a sua barriga e o libertá-lo. Mas a Tiff de início se recusa a obedecer à voz, porém a voz começa a fazer a mente da Tiff e consegue convencer a Tiff a pegar uma faca e abrir a barriga da criatura. E lá de dentro, a Tiff tira o seu cartucho, que agora tem um olho e uma boca, e também fala. A Tiff fica assustada e começa a culpar o cartucho, falando que tudo isso foi culpa dele. E o cartucho rebate, falando que a culpa na verdade era somente dela. E enquanto os dois discutem, a criatura volta à vida, ainda gritando para a Tiff devolver o seu jogo. E a Tiff, completamente brava e cansada de tudo que estava acontecendo, joga o cartucho no chão e pisa nele, destruindo completamente a criatura, que começa a gritar enquanto um feixe de luz branca começa a sair dentro dela, deixando implícito que ela foi morta. Na cena seguinte, nós vemos um cara ajoelhado e chorando enquanto agradece a Tiff por ter finalmente o libertado. Thank you so much. I have been trapped for so long. Thank you. I truly am grateful for this, Tiff. And I'm so sorry for the trouble I caused. He really was controlling you. So, that's it? You're free now? Pois é, isso tudo não passou de uma armadilha. E a próxima cena é bastante brutal, porque a criatura arranca os dois braços da Tiff. E aqui o maldito cartucho também volta à vida e revela para todo mundo que os dois eram aliados esse tempo todo. Opa pessoal, ano da edição aqui. Então, teve um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Mas assim que a criatura volta à vida, o cartucho fala para a Tiff que ele não conhecia aquela coisa roxa. E daí que vem esse plot twist no final de que os dois na verdade eram aliados e que esse tempo todo ele estava enganando a Tiff. Eu só quis deixar isso bem claro pra vocês porque eu esqueci de falar no vídeo. Mas agora que eu deixei isso claro, podemos voltar pro vídeo normal. E o vídeo termina com a Tiff gritando, dando a entender que ela foi com Deus. E bom, essas foram apenas 3 animações de várias feitas pelo Clockwork Pixel. E tem muitas que eu poderia falar aqui pra vocês, mas isso ia deixar o vídeo enorme. Então eu apenas vou deixar aqui pra vocês a recomendação pra poderem ir no canal dele e assistirem elas. Então esse é o fim, redes sociais na descrição e tchau!